Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, dia 7 de abril de 2025, nós vamos para a 25ª parte do livro Jogo dos Deuses, do Cal Takeb. Se você não começou a assistir, eu acho que bastante gente está nova no canal por causa do vídeo, né, da inteligência artificial. Então, se você não começou a ver a série do começo, volta lá, pega do primeiro episódio, vamos dizer assim, porque é um livro que aborda muita coisa, inclusive a questão da tecnologia, né? Parte cultural, política, econômica, espiritual, tá? Então é um livro muito legal porque ele abrange tudo isso. Então, né? Aproveita que tem esse material aí. E antes da gente começar, como sempre, eu lembro a vocês que ainda não conhecem o trabalho que eu faço com os meus quadrinhos, né? Fazendo conteúdo sadio, né? Com várias temáticas. Então temos o último que eu lancei, que é o Prédio. O Prédio e o Lambo são para todas as idades, tá? É para adulto e para criança, inclusive para lerem juntos, terem um tempo de qualidade. Os dois têm trilha sonora no Spotify para você ouvir enquanto lê, cria a sensação de estar vendo um filme. É um material realmente de primeiríssima qualidade. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, né? Essa aqui que eu levei os 7 anos para concluir, onde fica muito bem explicado tudo isso que a gente está vivendo nos dias de hoje, a questão de sociedades secretas, nova ordem mundial, tecnocracia, cibernética, transhumanismo, escatologia. Então, né, se você quer se inteirar sobre esses temas de uma forma divertida, com ação, com espionagem, com trama, esse material é de primeira. Temos Um Outro Dia, que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura com essa história sobre as armadilhas que aguardam os jovens quando eles entram na faculdade, na maioridade. Então, questão de dependência química, né, uso de droga, abuso sexual, doutrinação política, tudo isso com um twist sobrenatural muito legal, uma história realmente incrível. Faz o pessoal sempre, né, eu sempre recebo mensagem de quem lê, leva a reflexão, é muito, muito bom. Temos o Knock Me Out, que é uma homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid. Então é uma história de amor que se passa no mundo das artes marciais, sobre você vencer os seus limites, sobre se superar. Também tem trilha sonora no Spotify, é uma história legal demais, né? Tanto para homens, que tem ação, tem, né, luta, e para as mulheres tem a parte de romance, não que, né, um não possa gostar da outra coisa, né? A gente pode gostar de todas essas coisas. Então é uma história realmente vale a pena. Trilha sonora no Spotify. E a gente fecha com Comunhão, que aí é para quem gosta de emoções fortes. Tem ação ininterrupta aqui sobre como você vencer o mal, encarar a morte face a face, não esmorecer, não perder a fé, sobre, né, vencer o mal com o bem. Então, pessoal, todos esses quadrinhos com mais de 100 páginas, todos são roteiros de cinema que eu escrevi. Então, se você nunca leu um quadrinho, é como se você estivesse vendo um filme, vendo um seriado. Você vai gostar dessa mesma forma, é tão imersivo quanto. Então, como que você adquire diretamente comigo pelo meu site, felipefalgose.com. Deixo o link aqui embaixo na caixa de descrição. Não é Amazon, Mercado Livre, não, é diretamente comigo. Inclusive, se você quiser, é só ter uma caixinha ali para você mandar uma mensagem. Eu posso mandar autografado para quem você quiser. Se você quiser dar de presente, bota o nome de quem você quer que eu autografe, tá bom? Envio para qualquer estado do Brasil, outros países também, com carta registrada, chega direitinho. E é isso, pessoal. Então entre em contato. Deixo também o link do meu Instagram, tá? Se você quiser, pode entrar em contato por lá, mandando um direct. E é isso. Mas, que mais? Eu deixo aqui embaixo o link do Odyssey, plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quiser se tornar apoiador, apoiadora, é por lá, e eu agradeço todo mundo que apoia o canal, tá bom? Muito obrigado. Vamos retomar aqui então. Vamos pegar aqui. Então ele está falando aqui, né, sobre a questão desse fenômeno recente, que também é interessante, que o livro também aborda a questão da ufologia, né? Que para quem já segue o canal há bastante tempo, eu também já peguei muita literatura a respeito dessa convergência entre o ocultismo e a ufologia, porque na verdade é a mesma coisa, você está evocando o espírito, né? Não é nada de alienígena, né? Ah, não, está recebendo uma mensagem psicografada ali do alien, de Zeta Retícula, né? De Pleiades, não, é tudo, é a mesma coisa, igual médium, igual, é a mesma coisa, né? Então, aqui ele continuando, né? Ele fala assim, olha, nós podemos ver uma tendência, né? Será que essas entidades alienígenas e os anjos de luz
ou os espíritos canalizados pregam a mesma doutrina. E Anjos de Luz aqui, quando ele antes, né, no capítulo anterior, no vídeo anterior, ele fala sobre várias seitas, né, aonde, né, as pessoas, vamos dizer assim, receberam mensagens de anjos de luz, né? Lembrando que a Bíblia, o apóstolo Paulo fala, né, que mesmo que um anjo de luz venha e traga um outro evangelho que não seja a Bíblia, seja anátema, seja maldito. Por quê? Porque Satanás ele pode se transformar num anjo de luz, né? Então não interessa a aparência, pode ser aquela coisa impactante, né? Porque imagina, para o ser humano ter contato com o sobrenatural, muitas vezes, né, ele fica impactado, mas sem o conhecimento bíblico, né, se vai trazer uma nova revelação que não é a Bíblia, que vai contra a palavra de Deus, contra a Bíblia, é anátema, né? Então ele fala, é muito semelhante, né, os relatos e os fenômenos, tanto no campo da ufologia quanto dessas seitas, né, quanto das questões mediúnicas e espiritualistas, né? Então ele fala assim, é uma miríade, né? São muitas vozes, né, que ecoam esse sentimento, vozes de deuses, né? Aí ele cita um autor chamado Neil Donald Walsh, né, que tem um livro chamado Conversações com Deus, né, uma série de 7 livros, né, que se tornaram best-seller na lista do New York Times, né, que é basicamente a mesma coisa, que é como se fossem mensagens novas, outras mensagens de Deus, né? Então você tem a Barbara Max Huber, né, que é outra autora que inclusive li o livro dela aqui, que é a Conspiração Aquariana, né, onde ela fala que a voz de Jesus falou com ela, né? Então você tem constantemente exemplos de mensagens privadas, como sendo de Jesus, né? Mas sempre é Jesus ou Cristo, né? Não é o Jesus Cristo bíblico, né? Como a teosofia também, né, fala muito do Cristo, né? Eu li aqui um trecho do livro da Alice Bale, né, a externalização da hierarquia, dizendo que 2025 seria o ano onde os mestres ascensionados iriam se manifestar. E no livro, que eu ainda vou ler para vocês aqui, o livro na íntegra, né, eles falam o tempo inteiro do o Cristo, né, mas não é Jesus Cristo, para eles é o Cristo cósmico, né, que na verdade vai ser o anticristo, né, vai ser o falso Cristo, né. Então, é muito comum também, inclusive em meditações orientais, né, ou nessas práticas espirituais, de repente vozes né, que se dizem ser Cristo, né? De novo, pode ser voz que for, que se não for aquilo que, inclusive Jesus falou, né? Ele já previa que depois dele haveriam falsos profetas, né, falsos cristos. A gente lê, né, o apóstolo Paulo também falando a respeito de toda essa coisa, né? Mas, né, biblicamente, né, a gente lê coisas que contrapõem a isso, né? Em Isaías, por exemplo, 44:6, nós lemos o seguinte: portanto, diz o Senhor, né, o Rei de Israel, né, e o seu Redentor, o Senhor, né, das hostes, né, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus, né? Então, Deus é Deus, pessoal, é absoluto, né? Não existe panteísmo, né? Não existe essas outras vozes, né? No Novo Testamento nós descobrimos, né, o Redentor que foi anunciado por Isaías, né, Jesus Cristo, que se auto-identifica, né, no livro de Apocalipse, né, no livro de Revelação, capítulo 22:13, ele diz o seguinte: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né, o primeiro e o último, né? Então, na carta de Colossenses, né, Paulo nos diz o seguinte, que ele criou todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, né, sejam tronos, domínios, principados ou potestades ou poderes, né? Então, quando ele diz ser o alfa e o ômega, né, isso é absoluto, né? Isso é indivisível, né? Então não há comparação entre, né, o Deus bíblico, né, e o que essas seitas, essas práticas, né, dizem. Por exemplo, na teosofia, né,
Ela fala, o Cristo e Buda também. Ah, não, porque Buda também ele trabalha junto com Cristo, né? Tem os outros mestres ascensionados, tem Maitreya, né? Tem Saint Germain, tem, né? Como Jesus é mais um, né? O Cristo é mais um. Né? Não, não, não. Então, Cristo, né? Deus, Cristo, Jesus é o verbo, a gente lê em João 1, né? Ele é o verbo. Ele faz parte da criação, né? Com Deus, ele é eterno, junto com ele é Deus, ele é uma parte de Deus, né? É um todo. É difícil a gente conceber, né? Mas um exemplo bom é nós, né? Nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós temos, e ao mesmo tempo somos uma unidade. Deus é uma unidade e ao mesmo tempo ele tem a pessoa do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, né? Jesus, o Deus Filho, né? Mas é Deus, ele é a expressão exata de Deus, né? A gente lê na Bíblia. Enfim, então ele continua aqui, mas ao invés, né, de nós nos prostrarmos, né, nos ajoelharmos perante Jesus Cristo, né, aquele que separou a luz das trevas, que formou o reino animal, que com suas espécies distintas, né, que elevou a humanidade a serem embaixadores reais sobre outras criaturas, né, nós incessantemente, né, proclamamos a nossa grandeza, né, o humanismo, né, o homem se exaltando ao invés de exaltar a Deus. Né. Nós, segundo essa outra linha, buscamos nos redimir, né, e refazer o Éden na nossa imagem, na nossa semelhança. Né. Então, esse movimento todo transhumano, né, do transhumanismo, é exatamente buscar restaurar a natureza humana através da tecnologia, né, e não buscando o caminho que Deus instituiu, né, essa restauração espiritual através do novo nascimento. Mas não, o homem quer continuar com seus pecados, continuar errando e, né, na sua rebeldia, né, insistindo na rebeldia, criar um paraíso na terra aqui, né, seja na teoria marxista de um paraíso político, de uma utopia política, seja através de tecnologia, que tudo isso, na verdade, é gnose, a base é espiritual. Né, é continuar na rebelião e falar assim, não, nós não precisamos de você, Deus, nós vamos ser deuses. Né. De novo, volta ali a Gênesis 3, né, quando a serpente engana Eva, né, e Adão para que, não, coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, né, distinguir o bem do mal, na verdade conhecer o mal, e assim você vai ser Deus, né, os seus olhos vão se abrir, você não vai morrer. Olha só a mentira, porque, né, o homem já tinha acesso, Adão tinha acesso à árvore da vida, ele já não morria, ele já comungava com Deus, mas essa é a armadilha, é a isca, né, que o inimigo das nossas almas lança para tentar, né, destruir o ser humano. Né. Bom, ele fala, o teórico social Jeremy Rifkin, ele ecoa, né, essa proclamação da humanidade, né, essa arrogância da humanidade, dizendo o seguinte: a humanidade abandonou a ideia de que o universo opera através de verdades, porque não mais sente a necessidade de ser, vamos dizer, de ser limitado por essas verdades. Né? A natureza está sendo reproduzida, está sendo, né, vamos dizer, modificada pelos seres humanos. Né? Nós não mais nos sentimos como, vamos dizer, convidados na casa de alguém, portanto, obrigados a nos comportar conforme regras cósmicas pré-existentes, no sentido de que se a gente entende que Deus que criou o universo, né, ele, na verdade, nos deu esse mandato, né, que é um mandato cultural ali, quando a gente lê também em Gênesis, né, para que o homem cultivasse a terra, para que o homem gerenciasse, o homem fosse um mordomo da terra, da criação de Deus. Né? Deus deu essa responsabilidade para que o homem gerisse a criação de Deus. Né? Mas aqui, né, depois do iluminismo, do humanismo todo, né, o homem se acha, vamos dizer, acha que a criação é dele, que Deus não existe, que toda a criação está à disposição do homem, que o homem vai recriar a natureza, inclusive a sua própria natureza. Né?
vai recriar o seu próprio corpo, né? Então, a partir de agora, né, nós fazemos as regras, nós estabelecemos os parâmetros da realidade, nós criamos o mundo e por causa disso nós não mais nos sentimos, vamos dizer, tendo que responder a forças exteriores, né, no caso a Deus, né? Nós não mais precisamos justificar o nosso comportamento, porque a partir de agora nós somos os arquitetos do universo, né? Nós somos responsáveis por nada mais além de nós mesmos, porque nosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, ao invés de, né, o poder, a glória e a honra é de Deus para sempre, né? Não, o homem atribui isso a si mesmo, né? Isso é, obviamente, satânico, no sentido de ser adversário a Deus, né? Lembrando que Satanás, Ra-Satã, no original quer dizer o adversário, né? O opositor, não é o nome próprio. Então, o homem, o ser humano, pode se colocar nesse lugar de inimigo de Deus, de opositor a Deus, né? É um princípio satânico nesse sentido, é um princípio adversário, né? Opositório, né? Então, ele fala, é fácil nós lermos, né, essa citação arrogante, né, do Rifkin, né, e dizer assim, nossa, que vergonha, né, mas isso é hipócrita, né, o autor fala, né, pelo menos para mim, porque se eu for honesto, né, eu muitas vezes desejo ser o Deus da minha própria vida, né. Eu quero dirigir os meus próprios passos, né? Eu quero criar minha própria ordem, eu quero proclamar minha própria sabedoria, né? Se eu não faço isso via, né, através de poder, né, talvez eu consiga isso através do quê? De barganhar, de bons, da bondade, de ser justo, né, de fazer bons trabalhos, no sentido de se justificar, né? De novo, a Bíblia diz que a salvação é pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Fale, não, eu consegui a salvação porque eu sou bom, né? Não. Enquanto o homem não reconhece a sua própria falha, né, sua própria dívida moral, espiritual, né, como Jesus falou para Nicodemos, falou, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E ele não falou isso para um pecador, né? Quer dizer, sabendo que todos pecamos e carecemos da glória de Deus, mas falou para um religioso, um cara respeitadíssimo na sociedade. Então, não adiantava a posição social, a posição moral dele na sociedade, por ser humano, por ter, né, herdado, né, o pecado de Adão, né, porque a raça toda foi corrompida, a raça humana foi. Esse é o pecado original, essa é a condição humana que a filosofia trata, né, que só é redimida pelo sacrifício de Deus encarnado em Jesus na cruz do Calvário. Fora isso, ninguém consegue falar dessa forma arrogante, né, para Deus, olha, eu não preciso de você, eu me basto, eu me salvo, né? Eu chego até a apoteose, né? E todos esses outros grupos, essas sociedades secretas, buscam exatamente isso por si mesmo, pela iluminação, por processos ocultistas, né? Ocultos, rituais, ritualísticas, né? Então, Rosa Cruz, maçonaria, né? Todos os outros, não, né? Nós vamos nos chegar à imortalidade, né? Ao status de Deus, né? Ou no budismo, né? Sair da roda de Sansara, né? Chegar ao Nirvana, a iluminação por nós mesmos, né? Então tudo isso, pessoal, tem uma arrogância clara, né, do homem falar que consegue se salvar por si só. Não, né? Se nós precisamos de salvação, já está embutido, já está implícito que eu não consigo por mim mesmo, eu preciso de um agente externo, de um salvador para o que? Me salvar. De novo, aquele exemplo de alguém que está se afogando, se a pessoa soubesse nadar, ela já não estaria se afogando. Então, obviamente que ela precisa de alguém salvar ela, né? Enfim, ele continua aqui. Mas quem eu estou enganando, né? Certamente não a Deus, né? Que é o autor de toda a vida, inclusive a minha, né? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? Interessante, vem ao Pai, porque Ele e o Pai são um, né? Então, não interessa o quanto eu tente, né? Eu sou uma criatura
falível, né? Eu não consigo me salvar, a salvação é exclusiva e única do nosso Redentor, né, Jesus Cristo. Eu não sou Deus, nem você é, né? Estou lendo o que ele está dizendo aqui. Mas mesmo que eu admita que eu não sou Deus, né, existem verdades vexatórias sobre a minha cabeça, né? O meu próprio orgulho, a minha luxúria, a inveja, né? A ganância, elas me acusam as minhas falhas morais, né? E as minhas lutas diárias com o pecado, né? São lembranças constantes da raiz do problema, né? Que eu também, né, guardo no meu coração desejos de ser o mestre da minha vida, de fazer aquilo que eu quero, né? Ao invés de se submeter à vontade de Deus, né? E isso acaba se manifestando nos meus pensamentos e nas minhas ações, né? Da mesma forma que também isso acontece na sua, ele fala para o leitor, né? Então, no capítulo 10, ele começa citando, né, o Jacques Ellul, falando assim: a cidade é o lugar aonde o homem é todo poderoso, aonde o homem estabelece a sua justiça oposta à vontade de Deus. Né? O Jacques Ellul, um filósofo que eu gosto bastante também, e ele cita uma outra citação do Benjamin Kidd, né? Falando assim: civilização é absolutamente invencível a partir do momento que ela entende o segredo da sua própria comunidade, né? O Kidd, que era um sociólogo e, né, evolucionário, né, e era um darwinista, né, social, ele obviamente anticristão, né. Então ele aqui enquanto Jacques Ellul falando, né, que é esse princípio, o mesmo princípio da Torre de Babel, né, do homem, dessa concentração humana, que existe essa dinâmica na cidade, né. Porque o homem rural, aí eu estou fazendo parênteses, né? O homem conectado à natureza, aos ritmos da natureza, ele entende muito mais a submissão do homem ao que ele não controla, ao clima, né? À colheita, ao tempo da colheita, ele está conectado à criação. É muito mais fácil ele entender, né, a Bíblia, o que Deus, né, fala, e que existe algo muito maior do que o próprio homem, do que o homem urbano desconectado da natureza, né? Vivendo numa sociedade artificial, né, onde a artificialidade faz com que ele ache que ele está completamente seguro, né, porque ele tem uma série de ferramentas que o protege, por exemplo, das intempéries, né, da chuva, do calor, do sol. Tudo através da artificialização vai construindo, né, formas dele achar que ele tem controle sobre a natureza, sobre a realidade, sobre a vida, né? Então, fecha o parênteses que eu fiz aqui, vamos voltar aqui para o livro, né? Ele fala, peraí, deixa eu... Ele fala assim: o nosso grupo reconhece que as megacidades são centros de um imenso poder político e de energia econômica, né? Geralmente tendo até mais maleabilidade, vamos dizer assim, prática, né, do que até países, né? As cidades muitas vezes elas funcionam de uma forma rápida e com um dinamismo até mais efetivo do que países onde você precisa, né, gerenciar muito em uma escala muito mais larga, né? Então maior, né? Então né, vamos dizer, uma ação política numa cidade acontece mais rápido nesse caso, né? Então essas cidades elas podem ser consideradas cidades globais, né? E ter um poder político dessa forma, né? Ele fala a lista das 94 regiões metropolitanas ranqueadas por população nos foi entregue, né, junto com uma proposta de identificar as 1000 maiores concentrações urbanas. E nos foi explicado que esses centros
seriam delegados a um encontro anual, né, como se fosse um town hall, né, um encontro global, junto com, né, isso promovido pela ONU, né, para, vamos dizer assim, controlar a população, sustentabilidade, meio ambiente, terrorismo, né? Então, isso seria dirigido, vamos dizer assim, como se fosse um parlamento global. Tá? Então, olha só, uma das formas de você criar um governo global é criar essa malha de centros, mega centros urbanos, né? Então, de novo, eles aos poucos estão quebrando, né, o conceito de nação e transferindo isso para esse conceito de uma corporação que está entremeada junto com as cidades, é o conceito da Smart City, né, que são geridas também por corporações, né, então é um sistema diferente de administração, não é simplesmente administração pública, mas é a tal da parceria público-privada, né, aonde, né, você tem uma implementação da tecnocracia, né, completa e da cibernética. A cibernética, lembrando, é o controle social através da tecnologia, né? Então, essas cidades onde a gente já vê muito isso na China, já vê isso em Londres, já vê agora aqui em São Paulo está sendo implementado, né? E óbvio que eles sempre trazem com um benefício, né? Falando assim, não, a gente vai vigiar todo mundo, então o crime vai diminuir. Sim, né? Mas tudo diminui, né? A liberdade individual diminui, né? Né? Então, para justificar a vigilância de todo mundo, então o crime diminui, mas todo mundo está sendo vigiado o tempo inteiro, né? Ele continua aqui. Então, isso seria, né, como se fosse um parlamento global. Esses prefeitos, né, esses cidadãos globais, né, eles formariam um núcleo de uma Assembleia Global Popular. Olha só, né? Bem o nome comunista mesmo, né? Oferecendo uma democracia direta para a comunidade internacional. Não tem nada de democracia, pessoal, porque, de novo, nesse sistema são os tecnocratas, né, que são postos em lugar de poder. Não tem... Se tiver uma eleição é simplesmente pro forma, né, para dar uma ilusão à população de que eles estão participando de algum tipo de pleito, quando na verdade, né, isso tudo já foi decidido. A única coisa necessária, né, conforme foi explicado, era que 25 cidades globais se comprometessem a esse projeto, né, e essas cidades iriam controlar o mundo. Aí você fala, nossa, é exagerado? Não, pessoal, se você pensar aqui em Londres, né, e dentro de Londres você tem o City of London, que é basicamente o centro financeiro do mundo, né? Você pega, por exemplo, Los Angeles, a grande Los Angeles, com todas as empresas de tecnologia, de armamento, né? A Califórnia como estado é, se não me engano, o sexto PIB do mundo, né? O estado da Califórnia, e Los Angeles em si, né, com a grande área metropolitana de Los Angeles, basicamente é isso, é uma cidade que tem um PIB maior do que muito país, né? Cidade do México, Tóquio, São Paulo, né? Então, nessas concentrações urbanas que eles veem o quê? A capacidade de controle, né, de controle social, né? Então, por quê? Por que eles querem forçar, inclusive, né, cada vez mais um êxodo rural, né? E que eles controlem as terras e que não exista fazendeiros mais, não exista, né, um agronegócio, que tudo isso seja incorporado né, encampado por corporações, ou se não for o Estado tomando, né, forçando uma desapropriação de terra, né, como fazia-se na União Soviética e continua sendo, né, nos países comunistas hoje. Mas o que? Então não, a gente tem as grandes corporações como BlackRock, né, os grandes fundos, Vanguard, né, comprando terra, né? Por exemplo, Bill Gates é o maior proprietário de terra agrícola nos Estados Unidos, né?
Você tem, né, a BlackRock é a maior proprietária de casas, unidades habitacionais nos Estados Unidos. Né? E o futuro, exatamente para manifestar o que o Fórum Econômico Mundial disse ali em 2017, né, se não me engano, 17 ou 18, né, os 8 pontos até 2030, que ninguém ia ter nada e você ia ser feliz. Então o que? Cada vez mais estão tornando impossível para as pessoas comprarem casa, terem sua casa própria, né? Então no mercado americano, que esses fundos vão e compram bairros inteiros, né? E elevam os preços. Então o cidadão, né, o jovem que né, casou e quer ter sua casa, não consegue comprar porque eles inflacionam o mercado. Só eles compram. Então o cara vai ter que o quê? Viver de aluguel. É o que eles falam, você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. E claro que começa a implementar o conceito de casas pequenas, né, de small homes, né, de casulo, né, ou viver em comunidade, né, como se fosse quase que república, né. É o nômade digital, né, não tenha nada, né, assim você tem a liberdade, né. Olha só a engenharia social para condicionar as novas gerações a o quê? A viver do jeito que eles querem, né. No fundo, obviamente que é contra a reprodução, contra casamento, né? É o quê? Diminuir a população, porque eles sabem que, isso eu falo muito aqui, deixo claro na trilogia do Aurora, mas principalmente no Caos, né? No Caos, assim, eles sabem da questão da reposição do trabalho, né? Através de automatização. Então, eles o que quer diminuir a população, porque não precisa mais de mão de obra humana, né? Então vamos automatizar tudo. A elite vai poder ter acesso, né, às tecnologias médicas para estender a vida, né, para viverem o tempo que quiserem. E então por quê? A gente precisa diminuir a população, porque isso não vai ser para todo mundo, né? Então todo esse discurso, né, do consumo consciente, da pegada de carbono, na verdade é o quê? Para restringir, inclusive, consumo de alimento, né, da população. Menos proteína. Né? População mais fraca, mais passiva, né? Incapaz de se rebelar, né? de tomar, né? De se reproduzir, de dar continuidade à sua linhagem familiar. Né? Eles podem se reproduzir, mas enfim, né? Vamos voltar ao livro aqui. Então, as sugestões incluíam também, né, peraí. Então, considerando que a logística para esse feito, né, para essa, vamos dizer, esse grupo de cidades, ele fala assim, como que seriam nomeados essas delegações eleitorais, né? Como que eles iriam providenciar uma evidência, né, de uma cidadania global. Olha só, né? Como que... eu faço isso às vezes só para corrigir o brilho da câmera, tá, pessoal? Não tem nada além disso. Como que essas assembleias seriam constituídas, né? Quais seriam as funções e os propósitos que uma assembleia global serviria, né? Então, as sugestões incluem criar uma nova ética global. O que é uma nova ética? É um novo conjunto de comportamentos, né? De códigos sociais, daquilo que é o certo e o que é errado. Isso inclui, obviamente, religião. Né? E se tornaria, vamos dizer, um corpo legislativo paralelo à Assembleia Geral da ONU. Né? Aí, que a Assembleia Geral da ONU lida com nações, com países. Aqui não, seria muito mais com os cidadãos locais da cidade. Então, é uma forma do que? Muito mais direta de gerenciamento, né, de imposição de valor, de uma nova ética. Né? Ele fala como que esse corpo seria financiado. Né? Então, ideias incluem a taxação direta da população mundial e taxas para o uso da nossa herança comum, incluindo o oceano, o ar e a água. E uma taxa internacional para, né, como se fosse uma taxa internacional de cobrança financeira, né, como se fosse, como que era, o CPMF mundial, entendeu? Então qualquer troca no mundo seria... Mas olha isso, a nossa herança comum, então,
a água, o ar, tudo isso sendo taxado. Então, basicamente, para você estar vivo, você está pagando. É basicamente escravidão, né? É um neofeudalismo, né, pessoal? Sério negócio, né? Então, ele vai começar a falar um pouco a respeito do conceito de cidade, né? Historicamente, cidade tem sido comparado, né, com a ascensão civilizatória da humanidade, né? Representa a busca de segurança, de identidade e de progresso. Quando nós consideramos a narrativa bíblica, né, a primeira comunidade humana ela é Babel, né, com a sua famosa cidade onde estava a torre, né, e ela na verdade, a primeira cidade era chamada Enoque, não o Enoque da linhagem de Sete, né? Mas o outro Enoque, o Enoque da linhagem de Caim. Então, em Gênesis 4, nós lemos a respeito de dois irmãos, Caim e Abel, e do assassinato de um pelo outro, né? Caim matou Abel. Deus confronta Caim com esse crime e, né, produz uma sentença condenando Caim né, a vaguear, vamos dizer assim, né, a fugir, vamos dizer assim, né? Então Caim, ele deveria estar separado da cultura estabilizada, né? E aonde estava o santuário, né? Ele tinha que sair ali da convivência de Adão e de Eva, né? E dos irmãos e daquela família, né? E ele fala, né? A minha punição é maior do que eu posso suportar, né? Então, três coisas causam angústia para ele, né, para Caim, quando nós lemos Gênesis 4:14. Né? Primeira, ele não mais viveria na segurança do lugar que ele conhece. Ele foi levado, né, ele foi expulso da sua terra natal, vamos dizer. A segunda é ele entender que o seu relacionamento com Deus foi cortado. Terceiro, ele entendeu que ele se tornaria um vagabundo, vamos dizer assim, um andarilho, né? Que estaria, vamos dizer, vulnerável a ser atacado e possivelmente faz uma referência ao medo da vingança né, do assassinato de Abel, né? Que alguém viesse vingar o assassinato de Abel, né? Isso também era, vamos dizer, um peso muito grande para Caim e Deus responde a esse desespero, prometendo que iria proteger ele, né, dando uma marca, é a tal da marca de Caim, para que ninguém matasse Caim. Né? Então, o Caim, ele fica, né, vagando por um tempo. Né? Ele, através das suas viagens, ele encontra a terra de Nod, né? Que em hebreu quer dizer andarilho, né? Mas aqui as coisas mudam. Caim, ele para e ele constrói uma cidade, né? Um assentamento permanente, e a sua mulher dá a luz ao seu filho chamado Enoque. Então, né, para quem não conhece muito, né, essa questão bíblica, tem dois Enoques. Né? É comum na Bíblia você ter personagens com o mesmo nome. Né? Então você tem um Enoque, que é o Enoque que é da linhagem de Sete, né? Que foi arrebatado, Deus o levou, né? E você tem esse outro Enoque que é o filho de Caim, vamos dizer assim, o Enoque do mal, né? E aí Caim dá o nome dessa comunidade do nome do filho, Enoque, né? Então, a partir de então, Caim não está mais sendo um andarilho só, né? Ele tem outras pessoas com ele e nós podemos especular a respeito dessa situação social, né? Então, como era aquela época onde, né, como era o tempo, né, aquela situação, aquela sociedade onde Caim matou Abel, né? Quando ele fala nós somos jovens, né, e a escola bíblica, né,
ela fala de uma forma limitada a respeito, né, dessa questão do mundo pré-diluviano, mas, né, muitos cristãos nunca ouviram falar disso, né, e é uma coisa que Felipe, tento, né, passar aqui para as pessoas, porque é um tema que aqui no Brasil fala-se muito pouco, né, do mundo pré-diluviano, né. Então, quantos filhos Adão e Eva tiveram, né? Quanto tempo eles viviam, né? Quantos, vamos dizer, filhos entre, né, o nascimento de Caim e Abel eles tiveram, né? Quantas gerações, né, e casamentos, né, interfamiliares, vamos dizer assim, aconteceram, né? Então, mantendo o foco, né, nas ações de Caim, né, nós chegamos a esse primeiro impulso de construir uma cidade para o quê? Para ter a segurança de quem não tem mais a segurança de Deus, né? É mais ou menos a ideia é essa, né? Enquanto o homem tinha, né, ele estava no campo, ele contava, ele estava em comunhão com Deus, mesmo sendo pecador, mesmo mais se arrependendo, né, já basicamente vivendo numa realidade religiosa, porque antes da queda você não precisava de religião, porque você não precisava se religar a Deus, você tava, né, o homem andava conectado com Deus o tempo inteiro, em comunhão com Deus, né? Adão andava o dia inteiro em comunhão com Deus. A partir de então, precisa-se o quê? Né, esse processo da religião, né, de reconectar com Deus, né? Mas esse homem, né, que através da religião ele estava reconectado com Deus, né? A gente lê Abraão, a gente lê, né? Ele tinha uma segurança de que Deus ia protegê-lo, ia proteger a sua família, né? Agora, o homem que estava completamente, né, separado de Deus, inclusive em rebelião contra Deus, sem, né, o processo religioso, ele lançava, vamos dizer assim, lançava